Olá, meus queridos alunos. Eu acredito que estamos gravando. Então vamos lá. Hoje a Pro deu aula ao vivo, mas nem todos puderam participar, né? Então vamos lá, que agora a Pro vai dar aula para aqueles que não puderam participar e também para ficar gravado, né? Nós estamos falando nessa matéria sobre preconceito, sobre as pessoas que sofrem preconceitos, tá? No Brasil, a gente tem inúmeros tipos de preconceitos. Nós temos o preconceito racial, que ele é bem forte e ele é fácil, né, de identificar. O preconceito racial, gente, é aquele preconceito em que a pessoa é julgada não pelo que ela é, né? Nem pelos seus valores, nem pelas atitudes dela. Ela é julgada simplesmente pelo tom, né, da pele, pela cor da pele. Existe também o preconceito contra a mulher, né? Quando a pessoa acha que o serviço não vai ser bem feito, simplesmente porque é uma mulher que está fazendo, né? Esse também é um preconceito terrível. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que a apostila fala. Quando existe racismo, algumas pessoas são aceitas, outras são desprezadas. E isso é ruim para a vida das pessoas. Na escola, na hora de procurar emprego, de conseguir uma promoção na carreira, na hora de casar, nos filmes, programas de TV, propagandas e programas de TV. Não é natural ser assim. Todos querem ter e fazer tudo o que é bom. Todos querem ser respeitados. Por isso surgem movimentos como o chamado movimento negro, grupos de pessoas que têm ideais e praticam ações para defender os direitos dos negros nas casas, nas ruas e no mundo. Então, gente, é isso que acontece, né? Quando a gente tem um grupo de pessoas que é prejudicadas por preconceito, essas pessoas se veem obrigadas a formar associações que façam a lei valer, né, para que elas não sejam vítimas de racismo. Então, o que é racismo? Está escrito lá em cima, né? Mas racismo é quando a pessoa ela é julgada pela cor da sua pele e não pelos seus ideais, pelas suas atitudes, tá? Por que deve ser combatido? Porque prejudica demais a pessoa, né, que é vítima de racismo. Além do que, não é democrático. Nós vivemos numa democracia onde todas as pessoas têm os mesmos direitos e os mesmos deveres, né? Então ele precisa ser combatido, porque todas as pessoas são iguais perante a lei. E quando você pratica racismo, você está indo contra esse preceito da Constituição. Por que o movimento é negro? Porque o movimento negro é importante no Brasil para assegurar que as comunidades negras e que os negros tenham os mesmos direitos, né? Que eles não sejam prejudicados pelo tom da sua cor, pela cor da sua pele. O tom da sua cor foi ótimo, né? Pela cor da sua pele, tá? Isso aqui vocês vão fazer no caderno. Minha coleção de palavras. A palavra a seguir já apareceu no capítulo. Vamos pensar um pouco sobre ela. Preconceito. Um preconceito, gente, é sempre um pré-julgamento, tá? É você fazer um juízo de valor antes de conhecer a pessoa, antes de qualquer coisa, tá bom? Isso que é um preconceito. Mas se vocês quiserem procurar o significado certinho no dicionário, eu acho bacana. Como você acha que as pessoas se sentem quando sofrem preconceito? Como que você agiria? Se alguém chegasse em você, vou dar um exemplo, o preconceito, né? Chegasse em você e falasse assim, não, você eu não quero. Você falasse assim, por quê? Não, porque você tem olho preto.
Mas como assim? Você não sabe se eu sou capaz, se eu não sou? Você não quer que eu participe, que eu tenho o direito de participar só porque meu olho é preto? Né? Então, como você se sentiria se alguém te tratasse dessa maneira? E existem vários tipos de preconceito. Contra as mães solteiras, contra as mulheres, contra os negros e uma infinidade, tá? Preencha a tabela abaixo como que se pede. Você vai dar um exemplo de preconceito que você tenha assistido, visto no seu cotidiano, e você vai também pensar numa solução para que isso acabe, tá bom? Ó, gente, isso aqui no caderno, tá? Agora o outro aqui mesmo. Vamos lá. Para proteger os direitos das pessoas no mundo, foi lançada em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, o direito de qualquer ser humano, independente de raça, de cor e de credo, né? Você não pode ser preconceituoso com uma pessoa, nem pelo que ela acredita, nem pela cor da pele dela, não pode, tá bom? Isso não faz parte de um país democrático. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança. Ninguém deve sofrer castigo ou tratamentos cruéis e desumanos, ou seja, castigo que humilha e que fere a dignidade da pessoa. Por exemplo, hoje na aula presencial, a Manu perguntou assim: professora, mas se uma pessoa faz uma coisa errada, ela não pode ser castigada? Eu não gosto da palavra castigada, tá? Ela não pode ser punida? Sim, ela será punida. Por exemplo, se você roubou, você será preso. Mas você tem direito a um julgamento, você será preso. Não é porque a pessoa roubou, isso aqui é um ladrão. Eu posso, por exemplo, algemar ele e sair arrastando pela rua e falando para todo mundo: isso aqui é um ladrão, é um ladrão. Não. Ele tem que responder perante a lei. O que a lei diz? A lei diz que ele vai ser julgado e condenado. Tudo bem. Entendeu? É diferente de ser humilhado, tá? As punições, elas não precisam ser humilhantes nem degradantes. Elas têm que ser feitas de acordo com o que está previsto em lei, tá? Ninguém deve. Foi o que eu. Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Toda pessoa tem direito de falar aquilo que pensa, mas, ó, desde que você pode falar o que você pensa, desde que você não esteja ferindo outra lei, tá? Por exemplo, eu posso falar o que eu penso, mas eu não posso desrespeitar a pessoa pelo seu credo, que é a sua religião, pela cor da sua pele. Vocês estão entendendo? Porque o teu direito de expressão não pode ferir o direito do outro, tá? Isso é uma democracia. Infelizmente, ainda hoje tem muitos lugares do mundo esses direitos não são respeitados. Não são, gente. No nosso país mesmo, os direitos não são respeitados, não na sua integridade, tá? Algumas organizações trabalham em diversos países para defender esses direitos. Uma delas é a Unicef, que cuida das crianças do mundo, em especial daquelas que estão desamparadas. Outra organização que atua em diversos países chama-se Médicos Sem Fronteiras. Ele cuida da saúde da população em perigo, oferecendo seus conhecimentos e seu trabalho sem cobrar nada por isso. Gente, Unicef e os Médicos Sem Fronteiras fazem um trabalho lindo. Os Médicos Sem Fronteiras, eu tenho acompanhado o trabalho deles em alguns documentários de televisão. Sabe quando tem o ebola, que são aquelas doenças altamente contagiosas, que as pessoas não querem ir, eles vão, eles tratam das pessoas de graça, eles trazem dignidade àquelas pessoas que não têm como pagar tratamento médico, né?
A Unicef e os Médicos Sem Fronteiras fazem um trabalho de vacinação incrível, porque às vezes tem comunidades muito isoladas que não tem nenhum posto de vacinação ali perto, e muito menos as pessoas têm como se dirigir até o posto mais próximo, tá? A noção que a gente tem aqui do estado de São Paulo, ela é muito diferente da noção do Brasil como um todo, tá? E ainda muito mais diferente do mundo. Há países muito mais desenvolvidos que o Brasil, com muito mais direitos garantidos, e há países com muito menos, tá? Então a gente não pode julgar o mundo pela realidade da gente, a gente tem que conhecer o mundo, tá bom? Procure saber se organização como essas atuam na sua cidade ou região. Olha, eu sei que tem algumas entidades assistenciais do município que já contaram com ajudas da Unicef, mas eu não tenho notícia que os Médicos Sem Fronteiras tenham atuado na nossa cidade, tá? Você gostaria de trabalhar em uma dessas organizações? Ah, esse é o gosto pessoal. Eu gostaria muito, só que eu não sei se eu tenho estrutura para ver, principalmente crianças em situação de sofrimento, em situação de abandono. Você tem que ter um emocional bem preparado, porque você tem que ir lá para ajudar, né? Você não pode olhar aquilo, começar a chorar e se desesperar, né? Mas eu gostaria muito mesmo. Quem sabe aí, né? Eu não faça um planejamento futuro para de alguma maneira. Já pensou se eu pudesse de alguma forma, né, fazer um trabalho de alfabetização em comunidades remotas que não têm professores, né? Levar a alfabetização para as crianças? Que coisa maravilhosa que não seria, né? Então, vamos lá. Os problemas das cidades. Gente, muito da desigualdade gerada. Que desigualdade, professora? Ah, uns terem muito dinheiro, outros terem pouco, uns têm 3 planos de saúde, outros não têm nenhum, sabe? Uns moram em casas gigantescas, outras em taperas. Isso é desigualdade, tá? O Brasil é um país muito, muito desigual, tá bom? Quando você vai em países de primeiro mundo, você não vê desigualdades tão gritantes, tá? Você não vê toda essa diferença tão discrepante, uns com tanto e outros com tão pouco, tá bem? E dentro do próprio Brasil, tem cidades mais igualitárias e cidades mais desiguais, tá bom? E o crescimento desordenado das cidades causam grandes problemas, problemas de estrutura, problemas de atendimento aos direitos. Então vamos ver aqui. Não tô entendendo porque tá comendo. Tá vendo que tá comendo um pedacinho aqui? Mas eu vou ler aqui, ó. Tô com várias apostilas aqui, gente. Até a década de 1950, a maioria dos brasileiros viviam na região rural. Hoje eu achei que as crianças demoraram muito para me responder o que é zona rural. Zona rural, vocês estudaram. É lá o campo, aonde é produzido nossos alimentos, onde tem as grandes plantações, onde tem a criação de gado. O que é criação de gado, professora? Criação de vaquinha, de cabra, de porquinho, tá? Criação de. Só que aí essas criações, cada uma recebe um nomezinho. Mas por enquanto eu vou falar assim de maneira geral, tá? A partir de 1950, as pessoas foram saindo do campo em busca de trabalho. Começou as indústrias, né? Então as pessoas começaram a sair do campo para procurar o trabalho nas indústrias. E hoje, a maior parte da população mora nas cidades, por dois motivos.
Primeiro que na cidade costuma ter mais trabalho que no campo. Segundo que o trabalho do campo é um trabalho muito árduo, um trabalho difícil de ser executado, tá? E no nosso país não é bem remunerado, né? Infelizmente, o Brasil tem uma discrepância salarial muito grande. Isso faz com que as pessoas acabem abandonando certos empregos em busca de outros, tá? Muitas cidades brasileiras foram crescendo rapidamente e, com isso, surgiram muitos problemas para a sociedade e para o meio ambiente, como moradia precária. O que é moradia precária? Uma moradia que não atende, por exemplo, não tem água nas torneiras, não tem banheiro, é feita de placa, é muito quente, ou é feita de latão e de dia é muito quente, de noite é muito fria. Não é a realidade de vocês, mas é a realidade de muitas crianças no Brasil afora, tá? Desemprego, desigualdade social, mau atendimento da área de saúde, poucas creches e escola, poluição do meio ambiente. Então, por exemplo, uma cidade planejada, quando você está construindo um bairro novo, você já está construindo um postinho de saúde para aquele bairro, já está construindo uma creche, já está construindo uma escola, já está colocando ponto de ônibus para ligar o bairro aos outros. Isso é um crescimento planejado. Não é isso que acontece no nosso país. O Brasil tem um déficit. O que é déficit, professora? Tem um número muito menor em vaga de creche do que seria necessário, tá? Então vocês veem que as coisas não crescem juntas. O que seria certo, né? O que seria planejado. Os governos devem agir para garantir aos moradores das cidades alguns serviços e direitos básicos, para que todos tenham uma boa qualidade de vida. Será que os governos estão cumprindo seus papéis? Que eles estão assegurando a todas as pessoas uma boa qualidade de vida? Eu sinto muito, mas aqui no nosso país não, tá? Apesar dos altos impostos que a gente paga, nem todas as pessoas têm acesso à educação, à saúde, tá? E não sei se vocês viram que durante a pandemia, né, que nós estamos vivendo agora, por exemplo, um grande problema das favelas é que não tem água encanada. Então a pessoa não tem nem como lavar a mão. Então, olha só, você já pensou? Você não ter como tomar um banho, como lavar a sua mão, como lavar as coisas que você vai comer da maneira correta? Não é a sua realidade, mas é a realidade de muitas pessoas no nosso país e no mundo, tá? Alguns desses serviços nós usamos dentro de casa e outros nós usamos fora dela, em locais como praças e ruas. Existem também serviços que nós usamos nos dois espaços. Gente, aqui a apostila vai tentar te fazer entender um pouco o que é um serviço de espaço público. Espaço público é aquele que é ao acesso de toda a população. Que é um serviço de espaço privado e que é um serviço de espaço público e privado. Então vamos lá. Tudo que for público, nós vamos pintar de vermelho. Então, o hospital é público, a escola é pública, o transporte público é público, tá? Tudo isso são serviços que têm que ser oferecidos pelo, pelo governo, tá? Seja a esfera municipal, federal ou municipal. São serviços que têm que ser oferecidos, tá? Por essas esferas, por essas entidades. Agora nós vamos pintar de amarelo o que é privado, tá? Aquilo que você usa particularmente, tá bom? Aqui de amarelo, só sua moradia, tá? A sua moradia, ela é um espaço privado, tá? Se bem que o poder público tem obrigação
da moradia digna para todos. Mas a partir do momento que ela é tua, ela é unicamente um espaço privado, tá? E agora, espaços que são públicos e privados. Rede de esgoto, tá? Tem tanto a esfera pública tomando conta, como a esfera privada tomando conta, tá? Coleta de lixo. Algumas cidades a coleta de lixo é feita pela prefeitura, ou seja, pelo serviço público. Em alguns locais ela é privatizada, ou seja, feito por uma empresa privada, tá bom? Eletricidade e água encanada. Todos que moram na mesma cidade em que você têm esses serviços e direitos à sua disposição? Não, tá? Os serviços públicos, eles não atendem igualmente a toda a população. Geralmente, as populações que moram nas periferias da cidade, elas têm mais dificuldade em ter acesso aos serviços públicos. Nossa, você está falando cada coisa difícil, mas um pouco vocês vão se acostumando. Por exemplo, quem mora próximo do centro da cidade, é mais fácil ter acesso a escolas, a hospitais, a meio de transporte. Quem mora bem afastado na cidade, mais na periferia, tem mais dificuldade de ter acesso, por exemplo, ao hospital. Ah, Pro, mas passa a circular? Passa, mas de uma hora, de 1 hora e meia, né? Você vê é mais difícil do que quem está ali no centrinho. Ah, professora, mas a pessoa vai de carro. Nem todo mundo tem carro. Então você está vendo como o acesso ao serviço público pelas pessoas que são mais da periferia é mais difícil, tá? Vamos lá, continuando. Ó, todas essas questões aqui. Ai, gente, tô ficando louca. Eu tô gravando em tanta plataforma diferente que tem hora que eu acho que não dá para vocês verem. Ó, esses dois aqui, que não dá para vocês responderem aqui, vocês respondam no caderno, tá bom? Vamos lá. A falta de rede de esgoto e água tratada, o insuficiente tratamento do lixo e a poluição do ar e dos rios são problemas ambientais das cidades. As tirinhas abaixo tratam dessa questão. Você quer saber se uma cidade ela é bem desenvolvida? Olha se ela cuida bem do meio ambiente. Países desenvolvidos, eles cuidam bem do meio ambiente porque eles já entenderam que o bem-estar da população depende de uma consciência ambiental, tá? Tem coisas de consciência ambiental que tem que vir de parte do governo, mas tem coisa que tem que vir de você, que é a sua parte, tá? Então vamos ver. Que bom que gostou do presente, filho. Agora vamos separar o lixo que sobrou para a reciclagem. De que lixo você está falando? Gente, aqui o pai encara a caixa como lixo reciclável, aquele que você coloca separado e depois você manda para reciclagem, tá? Aqui na minha casa, o caminhão do reciclado passa de quarta-feira. Então, toda quarta-feira eu coloco meu lixo reciclável. Por exemplo, se um shampoo meu acaba, eu não jogo ele no mesmo lixo que eu jogo o resto de comida, que eu jogo casca. Não, eu jogo em outro lixo. Assim como as embalagens de amaciante, de sabão em pó, as latinhas de refrigerante, alguma latinha de cerveja, vidro, essas coisas todas eu coloco separado, tá? Para que as pessoas que vivem da reciclagem possam ter acesso. Isso é tão importante para criar uma renda para essas pessoas, como é importante para o meio ambiente. Aqui, ele já reciclou, porque ele fez da própria caixa uma garagem para o carro, tá? Ele já reutilizou. Tem reciclagem e tem a reutilização, tá bom?
São duas coisas bem interessantes. Quer ver um exemplo de reutilização? Pergunta para a mamãe se ela tem algum creme que ela comprou a embalagem e agora ela compra uma embalagem mais molinha que é para ela encher aquela embalagem que ela tem em casa. Isso daí é uma ideia, muito boa. Eu procuro sempre usar produtos que são reutilizados. Agora vamos lá. Tirinha do personagem Armandinho. Olha aqui, gente. Na primeira tirinha, o que o pai de Armandinho considerou lixo? A caixa. A caixa do brinquedo, ele considerou lixo, né? Você sabe o que é reciclagem? Reciclar é reutilizar. É fazer aquilo que já não tinha serventia voltasse algo novo, tá? Eu mostrei para as crianças que eu ganhei um objeto que eu gosto muito, que é esse aqui, ó, tá? A minha sobrinha fez para mim. Ela pegou uma lata, né? Que veio, eu acho que foi coisa de tomate. E eu adoro a Mafalda, adoro as tirinhas da Mafalda. Então ela fez para mim um porta-objeto, né? De tirinha da Mafalda. Então isso daqui já foi o recipiente que guardava uma massa de tomate e hoje ele é um recipiente que guarda os meus trecos, minhas coisas aqui, né? Então isso é bem bacana, né? Você sabe o que é reciclagem? Eu acabei de falar, mas que se você quiser dar um Google para copiar certinho o significado, já viu algum brinquedo ou objeto feito com material reciclado? Nossa, né? Tem um monte de brinquedos feitos de material reciclado. Inclusive o Davi Lucas mostrou um monte pra gente, um mais bonito que o outro. Descreva o que está sendo retratado na tirinha. Ô, gente, o que vocês estão vendo aqui, ó? Para mim é uma das imagens mais tristes que eu tô vendo. Olha, hoje um aluno falou certinho. Lixo tóxico sendo jogado no rio. Aqui o símbolo, ó, né? Fábricas poluindo o meio ambiente, tanto com esgoto, coisas tóxicas, como com a fumaça, né? Olha aqui que imagem arborizada e olha aqui, né? Uma imagem feia, tudo destruído, cheio de lixo. Então, ó, na primeira tirinha, vamos lá, agora nós estamos aqui. Descreva o que está sendo retratado na segunda tirinha. Está retratado o descaso total com o meio ambiente, né? A poluição, a degradação do meio. Isso aqui, ó, primeiro vai atingir os bichos e depois vai atingir em cheio a gente, a nossa saúde. Porque quanto mais o meio ambiente é preservado, mais nós temos a saúde garantida, tá? Então, você vai descrever tudo aqui que você está vendo, tá? A personagem da segunda tirinha está puxando a página de cima para mostrar o que está escondido debaixo dela. Olha, gente, isso aqui é o meio ambiente como ele realmente é, né? Então, você vai fazer um desenho aqui mostrando esse ambiente aqui sem ser poluído. Como que você imagina que ele seria? Então, aí você vai desenhar ele aqui para mim, tá bom? Forme dupla com seu colega e faça a ele as perguntas abaixo e anote as respostas. Depois siga a orientação. Não dá para vocês fazerem dupla, né? Mas vamos lá. Existe tratamento de lixo na sua cidade? Sim. Votuporanga tem um programa de reciclagem de lixo e Votuporanga tem um excelente sistema de tratamento de esgoto. O esgoto da nossa cidade é praticamente todo tratado. Na sua escola, existem lixeiras para reciclagem?
Sim, existem. As pessoas sabem utilizá-la? Não. Infelizmente, as crianças, quando vão jogar o lixo, né? Aquelas que jogam no lixo, porque vocês sabem muito bem que nós temos muitas crianças que jogam lixo no chão. Ai, que vergonha, né? Então, elas não acabam não separando adequadamente o lixo, né? Por exemplo, você não pode jogar um copinho é, com tanto de leite ainda assim, por exemplo, dentro do lixo, onde está o plástico. Se você sujar todo aquele plástico, às vezes você impede dele ser reciclado, tá? Então o Brasil precisa melhorar muito ainda em educação ambiental, mas muito mesmo, tá? Vamos lá. Antigamente, as cidades eram mais tranquilas. Não havia nelas tanta agitação e barulho como hoje. A poluição sonora são ruídos e sons. Quando se tornam muito alto, atrapalham as pessoas. Ela é um grande problema ambiental da maioria das cidades. O barulho, ele cansa e esgota a gente. O nosso cérebro, ele responde a todo e qualquer barulho, a todo e qualquer estímulo. Então, o cérebro que é estimulado o tempo todo, ele cansa, né? Por isso que quando você vai para o campo, vai para um rancho, você fala: Nossa, estou sentindo uma paz, estou tão sossegado aqui, né? Por quê? Porque você não está tendo tanto estímulo. É o que eu falo para vocês às vezes na sala de aula, que o excesso de barulho adoece a gente. O nosso corpo precisa de silêncio. Há duas coisas importantíssimas que a gente pode fazer pelo nosso corpo: respirar corretamente e silenciar, tá? É duas coisas que nós precisamos fazer. Olha aqui, o excesso de barulho causa desconforto, depressão, neurose e perda da audição. Então, sabe aquela bagunça que vocês fazem na sala de aula? Então, ela não te ajuda. Pelo contrário, ela te atrapalha e me atrapalha. Eu não falo para vocês que sala de aula é lugar de ficar mudo. Não é isso. Deus que me livre de uma sala muda. Não é isso. Mas a gente tem que ter um tom adequado. Eu não posso falar desse jeito na sala de aula, tá? Eu tenho que falar um tom mais baixo. Eu não posso falar quando a minha professora está explicando, porque me atrapalha, atrapalha o outro, e aí minha professora vai ter que falar super alto, tá? Eu posso conversar? Posso. Há momentos na sala de aula que é para conversar, é para levantar a mão, é para perguntar, mas isso de uma maneira ordenada, tá? É por isso que no hospital é necessário ter silêncio. Os corpos que estão nos hospitais, eles estão com algum problema de saúde e eles precisam se recuperar. E o barulho, a agitação, não ajuda o corpo a se recuperar. Quantas vezes a sua mãe, ou você, ou alguém já esteve com dor de cabeça e falou assim, ó, eu preciso deitar um pouco no escuro com o olho fechado. É para o corpo poder se recuperar. Eu sou uma pessoa dessa. Se eu tiver com dor de cabeça e eu tomar remédio e continuar na agitação, é melhor nem tomar o remédio. Não vai fazer efeito. Eu preciso tomar o remédio, me deitar e silenciar. Às vezes, se eu me deitar e me silenciar, nem do remédio eu preciso, tá? Então a gente precisa ficar atento a isso. Agora, vamos ver tá vendo essa atividade aqui? Você vai fazer isso aqui, ó. Vai pintar de vermelho os quadrinhos das frases que indica atividades que contribuem muito, muito, muito para o barulho, tá? E de verde, aquelas que contribuem, mas não tanto, tá bom? Então, ó, vou falar aqui para vocês porque eu falei para a turma que estava online, tá? Passarinho é verde. Eletrodoméstico
É vermelho, depende do eletrodoméstico, viu, gente? Eu não concordei com aqui, não. O eletrodoméstico é vermelho. Carro buzinando, vermelho. Pessoa tocando instrumento, verde. Britadeira trabalhando, vermelho. Trânsito, vermelho. Criança brincando, verde. Gente, é brincando, não é berrando, tá? Porque às vezes eu falo para vocês, gente, vocês estão fazendo? Nós estamos brincando, tá? Aquela gritaria insuportável. Isso não é brincar. Brincar é brincar. Berrar é berrar, tá? São crianças brincando. Criança brincando é verde. Pessoa falando ao telefone, verde, desde que essa pessoa esteja falando educadamente. Barulho de fogos de artifício é vermelho. Torcedores, verde. Música de um show, verde. Máquinas trabalhando em um prédio, vermelho. Conversa de aluno, verde. Conversa e não gritaria, tá? A gente supõe que a pessoa converse no tom certo para a sala de aula. Conversas de pessoa na rua, verde. Metrô, verde. Carro de som, vermelho. O brasileiro tem costume de conversar no metrô, no ônibus, mas eu já conheci outros países em que as pessoas ficam em silêncio absoluto dentro do transporte público, porque ela entende que a outra pessoa merece silêncio, tem direito ao silêncio. Olha só que educação, né? Eu entender que a outra pessoa talvez esteja num momento em que ela merece ter silêncio. Então, quando você estiver em público, no supermercado, numa loja, não fale alto, não grite. Você tem o direito de falar, mas a outra pessoa também tem o direito ao silêncio. Então, só fale aquilo que for necessário e num tom baixo, tá? De uma maneira bem educada, tá bem? Em quais lugares ou situações você acha que a poluição sonora mais nos prejudica? Eu já dei bastante exemplo, tá? E eu gostaria que vocês refletissem sobre a conversa exagerada na sala de aula, que era um dos grandes problemas que eu estava tendo com vocês, tá bom? Ó, no caderno. Depois aqui, gente, mostra uma praça, né? Que tem um pouco de área verde, mas não é tanto. Um transporte público lotado, né? E aqui desmoronando, né? Aqui em Votuporanga a gente não tem muito esse problema. Isso são mais cidades que são em beiras de morro. E o Brasil tem grave problema disso daqui. Votuporanga não. Algumas crianças na parte, a hora que estava tendo aula comigo, falou que Votuporanga não tem ruas que ficam alagadas. Tem sim, tá? Pode pesquisar aí que vocês vão achar, tá bom? Professora, por que acontece isso? Gostaria que vocês lessem, tá? Isso daqui eu marquei leitura, porque vocês precisam saber disso daqui, tá? Quais dos problemas apresentados nas imagens existem na sua cidade? O alagamento e falta de áreas verdes, tá? Votuporanga é uma cidade extremamente quente. Eu sinto falta de parques bem arborizados. Por exemplo, o Parque da Cultura, essa é minha opinião pessoal. Eu acho uma judiação. Eu acho ele de pouquíssimas árvores. Eu acho que nós deveríamos ter árvores grandes, frondosas, para que vocês pudessem brincar embaixo das árvores, tá? Porque Votuporanga é uma cidade muito quente, tá? Como você acha que esses problemas podem ser solucionados? E aí? Como nós poderíamos tornar nossa cidade mais verde? Como nós poderíamos construir uma cidade de forma que ruas não fossem alagadas? Hum? Aí aqui eu pedi para as crianças lerem para mim, tá? Você já ouviu falar de horta comunitária? As hortas comunitárias são feitas de maneira voluntária. Isso aqui, gente, é um projeto lindo. Olha, é uma comunidade que consegue cultivar uma horta juntas,
que consegue entender que aquilo pertence a todo mundo, que ninguém é para chegar lá e destruir, ou chegar lá e pegar tudo, que cada um tem uma obrigação a fazer e que depois tudo é dividido entre os moradores. Nossa Senhora, quanta evolução, né? A professora Nair tentou fazer uma horta lá na escola. Deu mais ou menos certo, mas a tentativa foi bem válida, né? Isso aqui eu gostaria que vocês lessem, tá bom? Que vocês lessem e depois vocês respondessem para mim o que é uma horta comunitária. Pode ser no caderno, tá? E aqui é uma atividade bem legal. Uma atividade para você adivinhar quais legumes foram juntados, foram unidos, né? Juntados, eu acho que fiquei estranho. Qual legumes foram, né, chipados, como fala hoje, né? E deram nome a um novo vegetal. Por exemplo, pepigrão, pepino com agrião, né? Palmipolho, palmito com repolho. Aqui você vai escrever o que foi unido, tá bom? E aqui eu quero que você crie novos, tá? Eu quero que você crie nomes assim. De manhã eu dei o exemplo de jabu, jabu, peraí, jabucaxi, jabuticaba com abacaxi, né? Ó, cachiju, abacaxi com caju. Isso aqui vai ser bem legal, tá bom? Bom, um beijo grande para vocês. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Beijo grande e até a nossa próxima aula.